Graça e paz, irmãos, irmãs e amigos, ouvintes e companheiros da live Gotas de Orvalho. Estamos chegando mais uma vez ao seu lar para estar com você, com a sua família, durante alguns minutos, nesta manhã de sexta-feira, que é o último dia da semana, o último dia útil, né? Como se costuma dizer entre nós. Hoje é sexta-feira e nós temos a nossa live somente até a sexta-feira. Sábado e domingo a gente desempenha outras atividades que não a live. E na segunda-feira, querendo Deus, a gente retorna às 6 horas da manhã. E a gente, como sempre, agradece ao Pai Celestial, e esse agradecimento não é uma coisa que se possa dizer corriqueira, mas uma devoção que a gente tem. Um dos melhores e maiores e mais nobres sentimentos da vida do cristão é a gratidão. É a gratidão, porque enobrece a alma e nos dá coragem de continuar fazendo as coisas, apesar das contrariedades. Imaginar que tudo quanto acontece conosco é porque a gente merece é um sentimento vil, vergonhoso. Você merece as coisas. Todo mundo tem a obrigação de fazer por você as coisas porque você merece. E aí, na hora de agradecer, você não tem o que agradecer porque o que fizeram para você é porque você merece. E não é assim. É o contrário, nós não merecemos nada, sabia? Nada. E no momento de agradecer, se você não tem esse sentimento de gratidão, a vida fica azeda para você, porque você não encontra objetividade nessa vida que Deus nos deu. E ela é tão rica em objetivos, é tão bom a gente agradecer, é tão bom a gente fazer o mínimo e dizer obrigado. Obrigado pelo copo com água que alguém traz. Obrigado. Alguém traz o copo com água para mim, não é porque eu mereça, não. É porque a pessoa que trouxe é gentil, é especial. E eu tenho a obrigação de dizer, no mínimo, obrigado. Então, é bom a gente agradecer. Agradecer sempre, todos os dias, ao Pai Celestial, aos irmãos, à igreja, ao pastor da igreja, de quem se tem muito ódio, muita raiva. Ora, mas tudo quanto esse pastor quer é ajudar você, a sua família. Agora você não tem o espírito de gratidão, vê na figura do pastor Satanás.
Mas não pode olhar e fazer uma análise profunda do pastor da sua igreja, acerca do pastor da sua igreja. A gente pede desculpas pelas diferenças, mas estamos falando aqui de pastor, não é de quem tem vontade de ser pastor, quem tem desejo de ser pastor, não. Estamos falando de pastor. Pois bem, aí vai a dica de hoje, né? Seja grato nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes, que são essas mínimas coisas e esses mínimos detalhes que são carregados de bondade, de gratidão, de sentimentos nobres. Você só vai agradecer a alguém porque ele deu um carro novo, porque ele deu uma oferta poupuda. Não. Os pequenos gestos geram grandes enriquecimentos na alma. E é bom a gente agradecer. Mas vamos à meditação na palavra do Senhor. Nós estamos no capítulo 14 do livro do Êxodo e a gente convida a todos para esse momento precioso da meditação na palavra do Senhor. E nós estamos no versículo 9. Ontem começamos no 5, fomos até o 8 e vimos ali a atitude de Faraó em achar que podia trazer de volta o povo de Israel que tinha saído há pouco tempo do Egito. Então ele achava que tinha essa condição. Muitos cavalos, muitos carros. Naquela época, hein? Ele tinha 600 carros de guerra, os escolhidos. 600. Não era moleza, não. Bem, então ele achava que tinha domínio sobre o povo de Deus, que é o costume da turma, né? Achar que o povo de Deus é o povo mais fácil que tem de manipular com ele. E também pudera, tinha todas as razões. Tudo isso era lógico. Israel estava saindo, não sabia guerrear, não tinha com que dar um tiro, e não sei, aqui é força de expressão, não tinha condições de enfrentar ninguém, não tinha carros, não tinha cavalos, não tinha cavaleiros, não tinha guerreiros. E, portanto, o Faraó disse, é muito fácil, é facílimo trazer aquele povo de volta. Peguemos aí os nossos melhores carros, escolham aí os mais escolhidos e vamos trazer Israel de volta, porque a gente não pode perder aquele povo agora. E foi. E alcançou. E aí no versículo 9 a gente vê, os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros
e o seu exército, e alcançaram acampados juntos ao mar, perto de Piairote, diante de Baal Zefon. Essa era a região onde Israel estava acampado. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Muito medo. Esse é um sentimento que causa descontrole emocional. A gente com medo pode fazer qualquer coisa. Eu já subi numa cadeira de forma muito veloz por causa do medo. Mas subir uma cadeira é muito fácil. É fácil para um menino. Mas para mim, ficar em pé em cima de uma cadeira dessa é tribulação pesada. Mas o medo auxiliou. Então a gente fica com as emoções fora de controle quando está com medo. E foi isso que aconteceu com 600 homens escolhidos entre Israel. Escolhidos em relação à idade, né? Porque as mulheres, as crianças, os jovens, adolescentes, não eram contados, somente os homens adultos. Então eles ficaram com muito medo, e o medo naquele pessoal provocou toda sorte de murmuração. Vamos ver o texto. Eles ficaram com medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morrêssemos neste deserto? Olha aí a reação que o medo provocou. É a primeira vez que eles entram em confronto com um grande obstáculo. E um grande medo tomou conta da vida deles. E uma grande reação tomou conta dos seus pensamentos. É bom a gente ir aprendendo, vendo essas coisas. Não, mas você diz, eu não tenho medo. Bom, é história para boi dormir, esse negócio de dizer que não tem medo. Há um momento que a gente é surpreendido, viu? A gente só tem medo porque toda vez que a gente tem medo, a gente é surpreendido. O medo não vem assim, sem pra quê, mas nem não. Você nem imagina estar dentro de casa e nem imagina que alguma coisa possa provocar medo em você. Mas você não imagina, você não tem condições de imaginar, de pensar, de admitir que alguma coisa lhe cause medo. Aí é por isso que o medo acontece. De repente uma lagartixa cai perto de você e você começa a gritar e a correr e a pular. E não é outra coisa não. Viu? Deixe de ser infantil. É por causa da lagartixa. Bom, eu estou aqui conversando com vocês. Mas se um rã pular em cima dessa mesa, vocês não têm mais live hoje. Porque eu tenho medo de rã. Eu tenho medo de rã. E não é prosa, não.
Então, o que tem um arranho, um bichinho desse tamanho, não faz mal a ninguém, faz a mim, sim. Eu não tenho vergonha de dizer não, faz a mim, e muito. E é por isso que ela desmantelaria aqui a apresentação da live por inteiro, aí só segunda-feira, por causa do medo. E às vezes que o medo mórbido, que é o medo daquilo que você não tem condições de ver, você não vê, um rã a gente vê pulando aqui. Teve medo de quê? De rã. Mas alguém que tem medo de nada é chamado medo mórbido. Medo de nada, você não vê nada, não tem nada, nem a rã. Mas você está com medo. E aí você desequilibra as suas emoções e é capaz de fazer qualquer coisa. Os filhos de Israel escolheram murmurar diante do Senhor. Clamaram, e eles já tinham a experiência de que Deus responde às orações. Quando eles estavam lá no deserto, sofrendo, padecendo lá na escravidão, clamaram ao Senhor. E o Senhor ouviu a oração, ouviu o clamor e saiu em socorro de todo este povo. Agora, diante do Mar Vermelho e diante da possibilidade de ser engolido por Faraó e os seus exércitos, então eles temeram, tiveram medo. Eles não se conformaram e disseram para Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morrêssemos neste deserto? Era assim uma espécie de anúncio de uma revolta interior que estivessem sofrendo. E numa hora como essa, e aí continuou: o que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito: deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Viu aí? Aquele povo vitorioso, corajoso, que saiu do Egito, aquele povo que a Bíblia diz que ele saiu do Egito em forma de exército. Eles saíram marchando corajosamente. E agora, no primeiro obstáculo, manifestaram esses sentimentos todos. Trouxeram à luz do momento de que teriam dito a Moisés: é melhor a gente ficar aqui mesmo, não tire não bula não, aqui está muito bom. Aqui está bom demais. E essa história para Faraó ouvir, hein, era muito bom. Agora, os reflexos desse medo e dessas manifestações, irmãos e irmãs e amigos, sobravam para o líder. Porque era assim uma questão de honra. O camarada passou a vida todinha mexendo lá no Egito, desmantelando o que foi de deuses do Egito, mostrando as maravilhas de Deus,
e os seus sinais. E aí, quando chega naquele lugar de sufoco, de preocupação, o pessoal vem com a história como essa. Olha, por que é que nos tirou? É porque lá não tinha sepultura? Pois a gente vai ser sepultado aqui no deserto. Quem é que vai nos sepultar aqui? Quem é que vai fazer o nosso enterro? Por que é que você fez conosco? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? E eles manifestam claramente: não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios. Nós dissemos, nós estávamos muito bem. Essa é a atitude que normalmente é tomada pelo povo de Deus quando se encontra em aflição. Primeiro ele inventa de orar, de clamar. Foi a primeira coisa que eles fizeram. É o versículo 10, 14 e 10. Os filhos de Israel ficaram com muito medo e clamaram ao Senhor. Como nesses casos a gente imagina que as coisas têm que ser resolvidas, decididas em fração de segundos, nós somos muito imediatistas, né? A gente pensa que na vida cristã é como no dia a dia da cozinha da nossa casa. A massa é pré-cozida, a alimentação é pré-preparada, vem tudo ali, no tempo e na hora. Porque está todo mundo sem tempo, então tudo tem que ser pré-preparado, pré-cozido. E na fé, a fé não funciona assim. Ela surpreende, sabia? De repente ela faz mais rápido do que o que está pré-cozido. Faz rápido, mas também ela pode demorar em suas respostas. Porque a resposta vem do Senhor. A gente não diz na igreja quando está pregando, e é verdade, tá? Você está certo, não deixe de pregar não. Agora, aplique em sua vida. Não espere que os outros apliquem primeiro, não. Aplica logo você. Aliás, você já deve ir para a igreja quando for pregar, já deve ir na demonstração de que você é capaz de fazer tudo aquilo quanto você vai pregar. E eu fico ouvindo, olhando a cara dos pregadores, pregando tudo quanto eles não podem, não querem, não desejam e não fazem. Eu fico olhando, mas se eu fico olhando que eu também sou falho, imagina Deus, fica olhando. O sujeito vai lá na frente pregar sobre dízimo, por exemplo, e não entrega dízimo. E tem coragem. Oferta, que eu quero, especialmente quando eu sou pastor. Eu não tenho essa experiência, praticamente, de viver na igreja, sem ser pastor. Eu comecei a ser pastor muito novo,
e não tive a oportunidade de provar isso. Tudo quanto eu me lembro de que eu fiz como contribuinte, é que no final da semana, no domingo, no começo, a minha mãe me dava um trocadinho e ela advertia a mim e as minhas irmãs. Me dava um trocadinho e dizia, é para colocar na oferta. Pouquinha coisa. Você sabe como é, né? Pobre é assim mesmo. Pouquinha coisa. Não tinha como dar muito. E era para repartir entre mim e as minhas irmãs. Mas o gesto daquele ato é que me levou a compreender que eu tinha a responsabilidade, mesmo como adolescente, de cooperar na casa de Deus. E foi a minha mãe me ensinando, dando aquelas moedinhas. No meu tempo não era moeda, mas eu digo moeda porque hoje o menor valor está na moeda. Era a nota, a menor nota que a gente tinha na época é que ela me dava e orientava, é para colocar na oferta. O dinheiro era meu enquanto eu recebia e ia para a igreja e chegava o momento da oferta. Eu já sabia que tinha que ofertar. Eu não podia dizer que não ofertava porque não tinha, porque eu tinha. Era pouco, mas eu tinha. E aprendi. Hoje a gente aprende tudo pelo avesso. A gente vai na igreja, ouve o pastor ensinando o correto, mas por fora a gente aprende de outro jeito e pratica de outro jeito. A gente ouve, compreende e coloca em prática pelo avesso. Você já viu uma coisa funcionar bem pelo avesso? Vamos supor que o meu braço tivesse o antebraço colocado pelo avesso, a minha mão ia ficar todo o tempo para cima, porque estava pelo avesso e não ia servir para nada. Nem para enfeite, meu caboclo. Nem para enfeite. Então foi assim que os filhos de Israel fizeram. Aprenderam, Moisés passou um tempão ensinando a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, os cuidados de Deus. E agora eles clamaram ao Senhor, mas também, ao mesmo tempo, murmuraram. Na próxima segunda-feira, se o bom Deus permitir e estivermos aqui, nós vamos continuar a meditação. Olha, tem muitas lições práticas, retórica, história para boi dormir, tem muitas. Graças a Deus, a gente tem também muitas lições práticas que nos ajudam a compreender o verdadeiro valor da vida cristã. Portanto, na próxima segunda-feira, eu lhe convido para estar aqui participando da live Gotas de Orvalho, porque agora nós vamos colocar o nome dos irmãos e irmãs e amigos diante do altar de Deus e vamos orar. A hora passou aqui e eu não vi. Pois bem, então vamos depressa buscar a presença do Senhor. Irmã Maria das Dores, ouvindo, acompanhando
a nossa live, Maria das Dores, Maria Feitosa, Saúde Lopes, Antônia Gomes, Ana Célia, todas aqui em Apodi. Temos também a irmã Rita Daniel, aí na comunidade de Aroeira d'Água, no estado do Ceará. Mara Rebouças, em Santa Cruz, Jailda Fernandes, em Severiano Melo, Raimunda Marinho, no Rio Novo, Jacilene Noronha, na cidade, Evangelista João Bosco de Lima, em Pau dos Ferros, Silvia Alves, em Sororoca, Maria Leide, em Apodi, Lindinalva Marroco, na cidade de Angicos, Maria de Lourdes Fernandes, em Sororoca, Noélia Miranda, em Serrinha dos Pintos, Deus abençoe, presbítero Genilson Paiva, em Santa Cruz, Antônia Amara Silva, em Pau dos Ferros, Viana Júnior, em Apodi. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. É uma riqueza. Deus abençoe, portanto, a todos segundo a misericórdia do Senhor. Cleide Paiva, aqui em Apodi, Arivanilza Germano, em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Lindinete Marroco, em Martins, Deus abençoe. Pastor Aldir, Deus abençoe os nossos irmãos. Rosineide Moraes, em Apodi. Mirelle Kelly Ipoinha, no sítio Reforma, aqui em Apodi. Damares Gomes, em Apodi. Jaqueline Lima, onde é a Jaqueline, não temos informação, não. Mora em Apodi, a irmã Jaqueline, Deus abençoe. José Idalécio, diácono José Idalécio, em Pau dos Ferros. Vânia Lúcia, em Apodi. Janaína Fernandes, em Sororoca. Vanúzia Lopes e Maria Valdete, em Apodi. Deus abençoe os nossos irmãos, irmãs e amigos que acompanham a nossa live diariamente de segunda a sexta-feira. Deus abençoe. E agora vamos orar. Pai Celestial, nós te adoramos e te bendizemos, porque apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, apesar da dureza do nosso coração, apesar de não sermos gratos ao Senhor e às tuas obras em relação a nós e aos que estão perto de nós, apesar de não sermos prontos em reconhecer as grandes obras do Senhor e a capacidade que o Senhor tem em realizar grandes coisas em favor daqueles que te amam e glorificam o teu nome, apesar de todos os nossos limites e dificuldades e fraquezas, mas tu estás interessado no nosso bem-estar espiritual. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, exaltamos o teu nome por causa da tua santidade. No nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre, é que nós clamamos e pedimos, hoje e sempre. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a cada irmão, a cada irmã, a cada amigo, e na próxima segunda-feira, se o bom Deus permitir, estaremos com vocês outra vez. Um abraço a todos e lembre-se,
a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. É desse jeito.